Um incêndio destruiu minha casa e tudo que eu tinha aos 65 anos. Quando fui em busca de ajuda e abrigo na casa do meu filho, ele me expulsou aos gritos. Saia daqui, não temos espaço para você. Desesperada, liguei para meu antigo amor da juventude, que não via há 47 anos. Quando ele apareceu na porta do hotel barato onde eu estava hospedada, disse: Finalmente você voltou. Percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Eu acreditava já ter experimentado todos os tipos de sofrimento que a vida poderia oferecer. Estava enganada. Tudo começou numa quinta-feira que parecia igual a qualquer outra. Eu havia planejado ir ao supermercado após o almoço, mas resolvi tirar um cochilo primeiro. O calor estava realmente sufocante, mesmo dentro de casa com as janelas abertas. Devo ter adormecido profundamente, embalada pelo zumbido monótono do velho ventilador de teto. Foi o barulho de vidro quebrando que me despertou. Por um momento, permaneci deitada, confusa, tentando entender o que estava acontecendo. O ar parecia estranho, denso, pesado. Quando abri os olhos, vi uma névoa acinzentada pairando no quarto. Meu primeiro pensamento foi que estava sonhando, mas então senti o cheiro. Fumaça. Levantei-me num sobressalto, o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Abri a porta do quarto e fui recebida por uma onda de calor e fumaça que me fez recuar, tossindo violentamente. O corredor que levava à sala estava tomado por chamas alaranjadas que lambiam o papel de parede antigo que nunca tive coragem de trocar, porque Carlos havia escolhido. O pânico me dominou por alguns segundos. Todo aquele treinamento como enfermeira, todas as situações de emergência que enfrentei no hospital, e agora eu estava paralisada no meu próprio quarto. Foi o pensamento dos álbuns de fotos na estante da sala que me fez reagir. As lembranças tangíveis de toda a minha vida. O casamento com Carlos, o nascimento de Rodrigo, os natais em família, a formatura do meu filho. Cobri o rosto com a fronha do travesseiro e corri para o armário, pegando minha bolsa onde guardava documentos importantes. O calor era insuportável e já podia ouvir o estralar da madeira, o som sinistro da estrutura da casa começando a ceder. Olhei ao redor freneticamente, sabendo que precisava escolher o que salvar. Tantas décadas de vida reduzidas a segundos de decisão impossível. Agarrei o álbum de casamento e as fotos de Rodrigo criança que ficavam na mesinha de cabeceira. Joguei dentro da bolsa o colar de pérolas que Carlos me deu em nosso 10º aniversário de casamento e a aliança dele que eu guardava numa caixinha. Quando tentei abrir a gaveta para pegar mais algumas lembranças, ouvi um estrondo vindo da sala. O teto estava desabando. Corri para a janela do quarto, a única rota de fuga possível. Por sorte, morava num sobrado baixo e a queda não seria tão grande. Joguei a bolsa primeiro e depois me forcei a passar pelo vão estreito, arranhando os braços e rasgando minha roupa no processo. A queda foi dolorosa. Senti uma pontada aguda no tornozelo quando atingi o chão do quintal. Mas estava viva. Mancando, consegui chegar até o portão dos fundos e sair para a rua lateral. Vizinhos já se aglomeravam, alguns com mangueiras tentando inutilmente conter as chamas que agora devoravam o telhado inteiro. Alguém me abraçou. Dona Cecília, minha vizinha de 30 anos, enquanto eu observava impotente minha vida inteira ser consumida pelas chamas. Os bombeiros chegaram em menos de 10 minutos, mas já era tarde demais. Sobrecarga elétrica, explicou depois o tenente. Provavelmente foi o ventilador antigo com a rede sobrecarregada pelo calor. 4 horas depois, onde antes ficava minha casa, restava apenas uma carcaça enegrecida e fumegante. 4 décadas de memórias reduzidas a cinzas em menos de 1 hora. Passei aquela noite na casa de Dona Cecília, que insistiu para que eu ficasse o tempo que precisasse. Seu marido, seu Antônio, trouxe um chá com um pozinho para acalmar,
que imagino ter sido algum tipo de calmante. Sentada na cama de hóspedes deles, examinei os poucos tesouros que consegui salvar. O álbum de casamento estava chamuscado nas bordas, mas as fotos estavam intactas. Carlos sorria para mim através do tempo, jovem e cheio de vida, nada parecido com o homem debilitado pelos derrames que cuidei nos últimos anos. Foi ali, olhando para aquelas fotos à luz fraca do abajur emprestado, que tomei a decisão de ligar para Rodrigo. Meu filho morava em Campinas, a menos de 2 horas de distância, com a namorada Luísa. Eles estavam juntos há 3 anos, embora eu só a tivesse encontrado 4 ou 5 vezes. Ela era bonita, educada, uns 15 anos mais jovem que Rodrigo, e sempre me tratou com uma polidez distante que nunca evoluiu para a verdadeira afeição. Peguei o celular com as mãos ainda trêmulas. Era quase meia-noite, mas uma emergência como essa justificava a ligação tardia. Rodrigo atendeu no quarto toque, a voz pastosa de quem foi acordado. Mãe, aconteceu alguma coisa? Quando contei sobre o incêndio, houve um momento de silêncio chocado. Depois vieram as perguntas preocupadas, sobre ferimentos, sobre o que tinha sido perdido, sobre o seguro. Disse a ele que precisava de um lugar para ficar enquanto resolvia a situação com a seguradora, apenas temporariamente. Claro, mãe, ele respondeu após uma hesitação quase imperceptível. Venha amanhã, vamos dar um jeito. Aquele pequeno intervalo antes da resposta deveria ter me alertado, mas naquele momento, exausta e em choque, só senti alívio. Meu filho cuidaria de mim. Apesar de nossa relação ter esfriado nos últimos anos, especialmente após a morte de Carlos, ele ainda era meu filho, meu menino. Não imaginava que a verdadeira devastação ainda estava por vir, e que seria muito mais dolorosa que perder uma casa. Porque há coisas piores que ver suas posses queimarem. Há feridas que nem o tempo consegue cicatrizar completamente. E a rejeição de alguém que você criou, amou e protegeu com cada fibra do seu ser é uma delas. Na manhã seguinte, seu Antônio me levou até a estação rodoviária. O tornozelo ainda doía, mas conseguia andar mancando levemente. Minhas posses se resumiam agora a uma mochila emprestada contendo 2 mudas de roupa doadas por Dona Cecília, um pouco apertadas, já que ela era menor que eu, o álbum de fotos chamuscado, os documentos que consegui salvar e cerca de R$ 400 em dinheiro que estava na minha bolsa. A viagem até Campinas foi um borrão. Olhava pela janela do ônibus sem realmente enxergar a paisagem. Minha mente alternava entre flashes vívidos do incêndio e um vazio entorpecente. Uma senhora sentada ao meu lado tentou puxar conversa, mas logo percebeu meu estado e me deixou em paz, apenas apertando gentilmente minha mão quando desceu em seu destino. Rodrigo me esperava na rodoviária, impecavelmente vestido como sempre. Meu filho sempre teve essa qualidade, uma apresentação imaculada, como se estivesse posando para uma foto a qualquer momento. Gerente regional de uma grande empresa de seguros, ele tinha alcançado um sucesso que Carlos e eu só podíamos sonhar. Mãe, ele disse, me abraçando brevemente. Seu perfume caro invadiu minhas narinas, contrastando com o cheiro de fumaça que parecia impregnado na minha pele, apesar do banho demorado na casa dos vizinhos. Como você está? Entramos no seu carro importado, um modelo que eu não saberia nomear. Durante o trajeto, Rodrigo manteve uma conversa cuidadosamente superficial, falando sobre o trabalho, sobre o trânsito, sobre qualquer coisa exceto o elefante na sala. Minha situação desesperadora. A casa dele era exatamente como eu imaginava, moderna, elegante, com aquele ar de residência que saiu de uma revista de decoração. Jardim impecável, porta de entrada imponente, móveis que pareciam nunca ter sido realmente usados. O tipo de casa onde você tem medo de sentar no sofá. Luísa nos recebeu na porta, vestida como se estivesse prestes a sair para um almoço de negócios, não para receber a mãe do namorado que acabara de perder tudo. Helena, que situação terrível! Ela disse, sua voz modulada em um tom de simpatia estudada. Rodrigo me contou sobre o incêndio. Havia algo em seu olhar,
Uma avaliação rápida e fria das minhas roupas emprestadas, do meu cabelo mal penteado, que me fez sentir ainda mais deslocada. Eu estava suja, não literalmente, mas marcada pela desgraça, uma mancha na perfeição daquela casa. É apenas temporário, me apressei em dizer, tentando aliviar a tensão evidente. Só até eu resolver as coisas com o seguro. Rodrigo e Luísa trocaram um olhar, uma daquelas comunicações silenciosas entre casais que exclui todos os demais na sala. Já tinha visto Carlos e eu fazermos o mesmo inúmeras vezes, mas estar do outro lado era desconcertante. Vamos conversar, Rodrigo disse, conduzindo-me à sala de estar. Sentei-me na beira do sofá branco, dolorosamente consciente das minhas roupas amassadas da viagem e do meu tornozelo inchado. Luísa notou meu desconforto e seu olhar de reprovação foi quase imperceptível. Quase. Então, qual é o plano? Rodrigo perguntou, sentando-se na poltrona à minha frente. Não ao meu lado no sofá, onde poderia colocar o braço ao redor da sua mãe em crise, mas à minha frente, como se estivéssemos em uma entrevista de emprego. Bem, o perito da seguradora disse que vai demorar algumas semanas para processar tudo. Talvez um mês, expliquei. Eu esperava poder ficar aqui até lá, só até encontrar um pequeno apartamento ou algo assim. O silêncio que se seguiu durou mais tempo do que deveria. Vi o rosto de Luísa mudar. Vi seu queixo se contrair quase imperceptivelmente. Ela se inclinou e colocou a mão no braço de Rodrigo. Um gesto que parecia de apoio, mas tinha algo de possessivo. Mãe, Rodrigo começou, e soube pelo seu tom que o que viria a seguir partiria meu coração. A questão é que Luísa e eu temos conversado e realmente valorizamos nossa privacidade aqui. Trabalhamos muitas horas e este é nosso santuário, entende? Pisquei, confusa. Eu não atrapalharia vocês. Ficaria no meu canto, ajudaria na cozinha, na limpeza. Não daria trabalho nenhum. Luísa se inclinou para a frente, sua voz suave, mas firme. Não se trata de trabalho, Helena. É sobre espaço. Esta casa é o nosso primeiro lar juntos e ainda estamos encontrando nosso ritmo como casal. Eu sou a mãe dele, disse, as palavras saindo mais ásperas do que pretendia. Claro que é, Luísa respondeu suavemente. E é exatamente por isso que pensamos que você ficaria mais confortável em outro lugar. Em algum lugar onde possa ter sua independência enquanto se reconstrói. Olhei para Rodrigo, esperando que ele a contradissesse, que lembrasse que eu era a mulher que ficou acordada com ele durante cada febre, que trabalhou em turnos duplos para pagar seus livros da faculdade, que segurou sua mão durante seu divórcio 7 anos atrás. Em vez disso, ele assentiu. Luísa está certa, mãe. Achamos que você ficaria mais feliz com seu próprio espaço. As palavras me atingiram como um golpe físico. Senti meu peito apertar como se alguém estivesse esmagando meus pulmões. Mas feliz, Rodrigo? Eu perdi tudo ontem. Tudo. E você acha que eu ficaria mais feliz sozinha em algum quarto de hotel do que aqui com minha família? Não precisa ser um hotel, Luísa disse rapidamente. Existem alguns flats muito bons perto do shopping. Muito limpos, muito seguros, e tem pequenas cozinhas para que você possa cozinhar para si mesma. Encarei-a, esta mulher que estava na vida do meu filho há 3 anos, me dizendo onde eu deveria morar depois de perder minha casa. E como exatamente devo pagar por este adorável flat? O dinheiro do seguro não virá por semanas. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente. Eu poderia ajudar com isso. Alguns milhares para você começar. Alguns milhares? Como se eu fosse alguma parente distante que ele mal conhecia, não a mulher que lhe deu a vida. Rodrigo, disse, minha voz quase um sussurro. Eu troquei suas fraldas. Caminhei com você quando tinha cólica. Ensinei você a andar de bicicleta e ajudei com sua lição de casa. Te abracei quando você chorou porque Juliana Mendes partiu seu coração na 7ª série. O rosto dele se contorceu ligeiramente, mas Luísa apertou seu braço com mais força. Ninguém está questionando sua história, ela disse. Apenas achamos que todos ficariam mais confortáveis com alguns limites. Limites?
Eu tinha ouvido essa palavra do terapeuta que Rodrigo consultou após seu divórcio. Tudo era sobre limites. Vocês estão me expulsando, afirmei categoricamente. Não estamos expulsando você, Rodrigo protestou, apenas dizendo que talvez este arranjo não funcionaria para ninguém. De quem foi a ideia? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Podia ver pela maneira como Luísa se recostou ligeiramente, satisfeita, como se tivesse vencido algo. Discutimos juntos, Rodrigo disse, mas não me olhava nos olhos. Levantei-me lentamente, meus joelhos estalando de uma maneira que me lembrou que eu tinha 65 anos e estava sozinha no mundo. Entendo. Mãe, não seja assim. Estamos tentando fazer o que é melhor para todos. O que é melhor para todos? Repeti as palavras como se estivessem em uma língua estrangeira. O que seria melhor para todos, Rodrigo, é se sua mãe não tivesse que dormir num banco de praça hoje à noite. O rosto perfeitamente maquiado de Luísa se arranjou em uma expressão de preocupação. Você não precisa dormir num banco. Como eu disse, há opções. Olhei ao redor da sala de estar imaculada mais uma vez. Para as fotos de família que incluíam Rodrigo e Luísa, mas nenhuma minha, para os móveis caros nos quais ninguém tinha permissão para realmente viver. Você está certa, disse finalmente. Sempre há opções. Saí daquela casa perfeita e sentei no ponto de ônibus por quase 1 hora, incapaz de decidir para onde ir. Através da janela da frente, podia ver Rodrigo e Luísa conversando, provavelmente sobre como eu estava sendo difícil, quanto drama eu estava trazendo para suas vidas pacíficas. A ironia não me escapou. Tinha passado anos depois que Carlos morreu, dizendo a mim mesma que era forte, independente, que não precisava de ninguém. Agora, quando realmente precisava de ajuda, descobri que a independência é um luxo que só se pode ter quando se tem escolhas. Com meus R$ 400, consegui pagar 3 diárias adiantadas num hotel modesto no centro da cidade. O quarto era pequeno, com um cheiro vago de mofo e uma vista para a parede do prédio vizinho, mas estava limpo e tinha água quente. Sentei na cama de solteiro, olhando para a parede descascada, tentando processar a última vez que me senti tão completamente sozinha. Foi naquele momento de absoluto desamparo que me lembrei do cartão. Um cartão de visitas amarelado pelo tempo que carregava na carteira há quase meio século, macio de tanto ser manuseado. Um cartão que nunca pensei que realmente usaria, de um rapaz que amei quando o mundo era jovem e tudo parecia possível. Miguel Batista, o garoto que prometeu voltar para mim um dia, antes que a vida interviesse e o dia nunca chegasse. Peguei minha carteira surrada e procurei no compartimento secreto onde guardava lembranças especiais. O cartão estava lá, as bordas gastas, a tinta azul desbotada, mas ainda legível. Abaixo do nome, um número de telefone com um código de área que eu não reconhecia. No verso, com minha própria caligrafia juvenil. Para sempre sua H. Eu tinha escrito essas palavras quando tinha 18 anos, acreditando com a certeza absoluta da juventude que Miguel Batista seria o grande amor da minha vida. Ele tinha 19, com cabelo escuro que caía sobre a testa e olhos da cor de café, profundos, quentes, reconfortantes. Trabalhava na loja de materiais de construção do pai depois da escola e sonhava com coisas maiores, com a construção de algo que importasse. Namoramos por quase 1 ano, o que aos 18 parecia uma eternidade. Ele costumava me levar ao mirante da cidade, onde sentávamos no capô do seu Fusca, 1972, e conversávamos sobre nossos planos. Vou ter minha própria empresa de construção, ele dizia. Algo grande, algo que mude a cara das cidades, algo que me torne rico o suficiente para dar a você tudo o que merece. Eu vou voltar para você, Helena. Ele prometeu na noite anterior à sua partida para a faculdade em São Paulo. Vou fazer algo de mim mesmo e então vou voltar e me casar com você. Mas promessas de juventude têm o hábito de se dissipar quando a vida real assume o controle. Ele escreveu cartas no início, cartas longas e apaixonadas, cheias de sonhos e planos. Eu respondia,
contando sobre meu curso de enfermagem, sobre meus estágios no hospital, sobre como o esperava, conforme havia prometido. Então as cartas foram ficando mais curtas, menos frequentes. Quando conheci Carlos, 6 meses depois, numa festa de formatura, Miguel parecia um sonho bonito que eu tinha tido uma vez, bom demais para ser real. Carlos era estável, confiável, já com 26 anos e um emprego seguro no Banco Estadual. Ele não me prometeu o mundo, mas me prometeu uma casa, uma família, segurança. Quando me pediu em casamento após 5 meses de namoro, disse sim. Coloquei o cartão de visitas de Miguel no bolso do meu vestido de noiva, um talismã secreto que não conseguia me forçar a jogar fora. Agora, 47 anos depois, sentada em um quarto de hotel barato em Campinas, me perguntava o que tinha acontecido com aquele garoto sonhador com os olhos cor de café. Eu o acompanhara esporadicamente ao longo dos anos, como se faz com primeiros amores. Através de amigos em comum, ouvi que ele tinha cumprido suas promessas, começado uma empresa de construção que se tornou algo grande. A última vez que ouvi falar dele, talvez há 10 anos, foi que a empresa dele tinha se expandido para além de São Paulo, com projetos em vários estados. Batista Engenharia, construindo shopping centers, condomínios residenciais, edifícios comerciais. O garoto da loja de materiais de construção tinha se tornado o tipo de homem que usava ternos caros e tomava decisões que afetavam centenas de pessoas. O que aquele homem iria querer com uma viúva de 65 anos, hospedada num hotel barato, após perder tudo num incêndio? A parte racional do meu cérebro dizia que era ridículo, patético até. Não se liga para alguém depois de 47 anos porque sua vida desmoronou. Não se procura o namorado adolescente quando se é velha, desesperada e sem ter para onde ir. Mas o pensamento racional é um luxo quando você está contando o dinheiro na bolsa e tentando decidir se paga mais uma diária de hotel ou come decentemente naquele dia. Na terceira manhã, não aguentava mais. Minhas costas doíam da cama desconfortável. O tornozelo ainda latejava. E eu tinha gasto quase todo o meu dinheiro em comida e na estadia. Sentei na pequena mesa do café da manhã do hotel, encarando o cartão, minhas mãos tremendo mais do que apenas do frio da manhã. O que eu diria? Oi, Miguel. Lembra de mim? Estou sem teto agora. Você pode ajudar? O número no cartão provavelmente estava desativado, ou tocaria para alguma secretária que me informaria educadamente que o Sr. Batista era importante demais para aceitar ligações de mulheres aleatórias que afirmavam conhecê-lo do ensino médio. Mas, e se não estivesse? E se ele atendesse? Meu coração batia forte enquanto eu discava o número, cada dígito parecendo um passo para fora de um precipício. Tocou uma vez, 2 vezes. Batista Engenharia, Miguel falando. A voz mais grave agora, marcada pelo tempo e pela responsabilidade, mas inconfundivelmente a dele. Depois de 47 anos, eu reconheceria aquela voz em qualquer lugar. Quase desliguei, quase apertei o botão de encerrar chamada e desisti de encontrar qualquer solução. Mas algo em seu tom, algum calor que parecia atravessar o telefone e me envolver como um cobertor, me fez falar. Miguel, aqui é a Helena. Helena Oliveira. Bem, é Helena Almeida agora, mas costumava ser Oliveira. Silêncio longo o suficiente para que eu pensasse que talvez a chamada tivesse caído, ou talvez ele tivesse desligado, ou talvez ele não tivesse ideia de quem eu era. Então, Helena, apenas meu nome, falado como uma prece ou um espanto, como se ele não pudesse acreditar. Sinto muito ligar assim, me apressei, as palavras se atropelando em minha desesperação para explicar antes que ele pudesse desligar. Sei que faz muito tempo e provavelmente não deveria estar ligando, mas não sabia quem mais. Onde você está? Ele me interrompeu, sua voz nítida com preocupação. Estou em Campinas. Bem, num hotel em Campinas, e sei que isso parece loucura, mas minha casa foi destruída num incêndio 3 dias atrás, e meu filho, ele não quer que eu fique com ele, e eu não tenho para onde ir. As palavras saíram em uma torrente,
cada uma mais difícil de dizer do que a anterior. Admitir que seu próprio filho a rejeitou era como admitir que você falhou na parte mais fundamental de ser humano. Me dê o endereço, Miguel disse, sua voz agora totalmente profissional. Estou indo te buscar. Você não precisa fazer isso, eu só... Não sei por que liguei, acho que só precisava ouvir uma voz amigável. Helena, seu tom não permitia discussão. Me diga onde você está. Já estou a caminho do meu carro. Pelo telefone podia ouvir o som de uma porta fechando, um motor ligando. Ele estava realmente vindo. Este homem com quem eu não falava há 47 anos estava abandonando qualquer negócio importante que estivesse conduzindo para me resgatar de um hotel barato em Campinas. Dei a ele o endereço. Minha voz mal um sussurro. Miguel, eu pareço... Não sou a garota que você lembra. Eu também não sou, ele disse, e pude ouvir o sorriso em sua voz. Mas estive esperando 47 anos por esta ligação. Passei as 2 horas seguintes num estado de nervosismo que não sentia desde a adolescência. Tomei um banho demorado, usando todos os minúsculos frascos de shampoo e condicionador do hotel. Vesti a melhor das roupas emprestadas, uma saia azul marinho e uma blusa branca simples que, milagrosamente, não estavam muito amassadas. Penteei meu cabelo grisalho, lamentando não ter nenhuma maquiagem para disfarçar as olheiras profundas que as noites mal dormidas tinham deixado. No espelho embaçado do banheiro, vi uma mulher de 65 anos, com linhas de expressão profundas ao redor dos olhos e da boca, pescoço flácido, cabelos que há muito perderam a cor castanha vibrante da juventude. O que Miguel veria quando me encontrasse? Certamente não a garota de 18 anos por quem se apaixonou quase meio século atrás. Sentei na beira da cama, observando os minutos passarem no relógio digital do criado mudo. 10 minutos, 20, 1 hora. Meu estômago se contraía com uma mistura de ansiedade e esperança. E se ele tivesse mudado de ideia? E se ele chegasse, me visse e decidisse que este não era o reencontro romântico que talvez tivesse imaginado? Às 11h45, o telefone do quarto tocou. A recepcionista informou que havia um senhor esperando por mim no lobby. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair o telefone ao recolocá-lo no gancho. Peguei minha bolsa e a pequena mochila com meus poucos pertences. Dei uma última olhada no quarto, como se estivesse me despedindo de um amigo que me abrigou nos momentos mais difíceis. Então desci as escadas. O elevador estava quebrado, sentindo cada degrau no tornozelo ainda dolorido. Quando entrei no lobby modesto, vi-o imediatamente. Mesmo de costas, reconheceria aquela postura. Ele estava olhando pela janela que dava para a rua, as mãos nos bolsos de uma calça jeans escura. Seu cabelo, antes negro como a noite, agora era completamente branco, cortado curto e elegante. As costas, mais largas do que me lembrava, cobertas por um suéter cinza que parecia macio e caro. Miguel, chamei, minha voz quase falhando. Ele se virou e, por um momento, o tempo simplesmente parou. Aqueles olhos, os mesmos olhos cor de café que tinham povoado meus sonhos por décadas, se fixaram nos meus com uma intensidade que me deixou sem fôlego. Seu rosto havia mudado, claro. Linhas profundas marcavam a testa e os cantos dos olhos. A mandíbula, antes tão definida, agora estava ligeiramente mais suave. Mas o sorriso, aquele sorriso que tinha o poder de iluminar todo o seu rosto, era exatamente como eu lembrava. Helena, ele disse, e a maneira como pronunciou meu nome fez meu coração saltar como se eu tivesse novamente 18 anos. Ficamos ali, a poucos passos de distância, simplesmente nos olhando. Quanto tempo se passou? Segundos? Minutos? Não saberia dizer. Foi ele quem rompeu o silêncio, dando 2 passos em minha direção. Você está linda, ele disse simplesmente. E comecei a chorar. Ali mesmo no lobby daquele hotel barato, com a recepcionista nos observando curiosamente, desabei completamente.
47 anos de lágrimas reprimidas, 3 dias dormindo em um hotel estranho, uma vida inteira sendo considerada insuficiente. Tudo veio à tona em soluços feios e ofegantes que não conseguia controlar. Ele não disse mais nada. Não tentou me silenciar ou dizer que tudo ficaria bem. Apenas me envolveu em seus braços enquanto eu chorava contra seu peito. Ele cheirava a colônia cara e roupa limpa, a sucesso e estabilidade, a tudo que eu havia perdido e a tudo que nunca tive. Seu suéter era macio contra minha bochecha e seus braços eram fortes ao redor dos meus ombros trêmulos. Sinto muito, ofeguei contra seu peito. Sinto muito, Miguel. Não deveria ter ligado. Não deveria ter te arrastado para essa confusão. Shh, ele murmurou, sua mão acariciando minhas costas. Você deveria ter ligado anos atrás. Quando as lágrimas finalmente cessaram, me afastei para olhá-lo, envergonhada pela mancha úmida que deixei em seu suéter caro. Devo estar parecendo um desastre. Ele estendeu a mão e enxugou uma lágrima da minha bochecha, seu toque suave como uma brisa. Você parece alguém que passou pelo inferno e sobreviveu. Isso não é desastre, Helena. Isso é força. Ri, mas saiu trêmulo e amargo. Força? Tenho 65 anos, hospedada num hotel barato porque meu próprio filho não me quer. Isso não é força, é patético. Seu queixo se contraiu e por um momento vi um lampejo da raiva que ele estava tentando esconder. Seu filho é um idiota. Você não o conhece. Não preciso conhecê-lo. Conheço você. Ele fez uma pausa, suas mãos ainda descansando suavemente em meus ombros. Ou pelo menos conhecia. E a Helena Oliveira que eu conhecia nunca rejeitaria alguém necessitado, especialmente não da família. A maneira como ele disse meu nome de solteira, como se fosse algo precioso que tinha guardado por todos esses anos, fez meu peito doer de saudade da garota que eu costumava ser. Isso foi há muito tempo, disse. Não sou mais aquela garota. Talvez não, ele concordou. Mas eu gostaria de conhecer a mulher que ela se tornou. Ele pegou minha pequena mochila, insistindo em carregar aquele peso insignificante como se fosse uma responsabilidade importante. Enquanto saíamos do hotel, perguntei onde estávamos indo. Para casa, ele disse simplesmente. O carro dele era um Mercedes preto, discreto, mas obviamente caro. O tipo de carro que fala de sucesso sem precisar gritar. Abriu a porta para mim, um gesto de cavalheirismo que parecia pertencer a outra era. Quando se sentou ao volante, olhou para mim por um longo momento. Ainda não consigo acreditar que você ligou. Ainda não consigo acreditar que você está aqui. Eu também não, confessei. Parece um sonho, ou um pesadelo, dependendo de como se olha. A viagem levou quase 2 horas. Miguel morava em Jundiaí, explicou ele, numa casa afastada nos arredores da cidade. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas superficiais. O tempo, as mudanças nas cidades ao longo dos anos, pequenas memórias compartilhadas da nossa juventude em Ribeirão Preto. Evitamos cuidadosamente os assuntos mais profundos. O incêndio, meu filho, os 47 anos que passamos separados. Havia tempo para isso depois. Quando finalmente chegamos à sua propriedade, fiquei sem palavras. Um portão de ferro forjado se abriu para revelar uma estrada particular que serpenteava por jardins paisagísticos até uma casa que parecia saída de um filme. Não era ostentosa ou chamativa. Era elegante da maneira que o dinheiro verdadeiro é elegante. Discreta, confiante, construída para durar. Pedra e madeira com janelas altas que captavam a luz da tarde e uma varanda que convidava a sentar e ficar um tempo. Miguel, sussurrei, olhando para este monumento a tudo que ele havia realizado. Isso é incrível. Ele estacionou o carro, mas não saiu imediatamente. Em vez disso, ficou sentado olhando para a casa como se a estivesse vendo através dos meus olhos. É grande demais, ele disse calmamente. Sempre foi. Construí pensando que a preencheria um dia, mas deu de ombros. Um gesto tão familiar
que fez meu coração doer. Alguns sonhos não se realizam como planejamos. Você nunca se casou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ele se virou para me olhar, sua expressão indecifrável. Cheguei perto algumas vezes, mas sempre faltava algo. Você. Ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. A palavra pairou entre nós no carro silencioso, carregada com 47 anos de "e se", e poderia ter sido. Quis perguntar o que ele queria dizer. Quis entender como eu poderia ter faltado em uma vida da qual nunca fiz parte. Mas antes que pudesse encontrar as palavras, ele estava saindo do carro, dando a volta para abrir minha porta. A casa era ainda mais impressionante por dentro. Pisos de madeira que brilhavam como mel, tetos altos e abobadados, móveis que pareciam pertencer a revistas de arquitetura, mas não parecia fria ou museu. Havia livros por toda parte, poltronas confortáveis posicionadas perto de janelas, fotografias espalhadas em mesas laterais. Parecia um lar onde alguém realmente vivia, não apenas uma vitrine para o sucesso. "Você está com fome?" Miguel perguntou, me levando para uma cozinha que era maior que minha sala de estar inteira. "Estava prestes a fazer o almoço quando você ligou. Percebi que estava faminta. O café da manhã do hotel parecia ter sido há uma semana e meu estômago doía de vazio e nervosismo. Não quero dar trabalho", comecei, mas ele me interrompeu com um olhar. "Helena, pare. Você não é trabalho. Você é..." Ele fez uma pausa, procurando palavras. "Você é a resposta para uma pergunta que venho fazendo há 47 anos." Enquanto ele cozinhava, e ele realmente sabia cozinhar, movendo-se por aquela cozinha enorme com a facilidade de alguém que aprendeu a cuidar de si mesmo, estudei as fotografias espalhadas pela sala. Miguel em cerimônias de inauguração, cortando fitas, apertando mãos de pessoas importantes. Miguel com várias mulheres em galas beneficentes e jantares de negócios, sempre sorrindo, mas nunca parecendo completamente realizado. "Me conte sobre sua vida", ele disse, colocando um prato de risoto perfeitamente preparado à minha frente. "Me conte sobre Carlos, sobre seu filho, sobre tudo que perdi." E contei, durante um almoço que tinha gosto de paraíso depois de dias de comida de hotel. Falei sobre meu casamento com Carlos. Carlos, estável e confortável, que me deu segurança e companheirismo, se não paixão. Sobre Rodrigo, o bebê que desejei tão desesperadamente e amei tão ferozmente, que cresceu para ser um estranho que valorizava o conforto da namorada acima das necessidades da mãe. Contei sobre os anos de ser uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa viúva, sobre o incêndio que levou tudo que eu possuía e o filho que levou tudo que me restava. Miguel ouviu sem interromper, seus olhos cor de café nunca deixando meu rosto. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. "Sinto muito", disse finalmente. "Sinto muito por Carlos, por sua casa, por seu filho, mas não sinto muito por você ter me ligado." "Por quê?" A pergunta saiu menor do que pretendia. Ele estendeu a mão na mesa e pegou a minha na dele. Ainda forte, ainda gentil, ainda capaz de fazer meu coração acelerar depois de todos esses anos. "Porque nunca deixei de te amar", disse calmamente. "Porque cada negócio que fiz, cada sucesso que alcancei, cada real que ganhei, era tudo para que eu pudesse ser digno de você quando você voltasse para mim. Helena, sei que isso soa como loucura. Sei que 47 anos é muito tempo e somos pessoas diferentes agora. Mas quando ouvi sua voz naquele telefone hoje, foi como se a peça que faltava da minha vida finalmente se encaixasse no lugar. Olhei para nossas mãos unidas, a dele bronzeada e bem cuidada, a minha marcada pelo trabalho e mostrando cada dia dos meus 65 anos. Não sou a garota que você lembra." "Não", ele concordou. "Você é melhor. Você é real. Você viveu e amou, e perdeu e sobreviveu. Aquela garota de 18 anos era bonita, mas era apenas potencial. Você é a mulher que esse potencial se tornou." As palavras se acomodaram ao redor do meu coração como um cobertor quente, curando feridas que nem sabia que ainda carregava.
Pela primeira vez em mais tempo do que podia lembrar, me senti vista, não como a mãe de alguém, ou a esposa de alguém, ou o fardo de alguém, mas como eu mesma. O que acontece agora? Perguntei. Miguel sorriu. Aquele mesmo sorriso devastador que me fez me apaixonar por ele quando o mundo era jovem. Agora descobrimos como será o resto de nossas vidas. Juntos, se você me quiser. Os dias seguintes passaram num borrão. Miguel me instalou no quarto de hóspedes mais bonito que já vi. Uma suíte espaçosa com uma cama king size, um banheiro de mármore com banheira de hidromassagem e uma varanda privativa com vista para os jardins. Insistiu que ficasse o tempo que quisesse, sem pressão, sem expectativas. Minha casa é sua casa, ele disse. Sempre foi, de certa forma. A princípio, andei na ponta dos pés pela casa, com medo de tocar qualquer coisa ou deixar muita evidência da minha presença. Mas Miguel foi paciente da maneira que homens de sucesso aprendem a ser. E gradualmente comecei a relaxar. Ele tinha uma governanta, Teresa, que vinha 3 vezes por semana. Mas nos outros dias me pegava cozinhando para ele. Começou pequeno, fazendo café pela manhã, preparando almoço simples. Mas Miguel apreciava tudo com o entusiasmo de alguém que tinha comido refeições de restaurantes caros por décadas. Isso é incrível, ele disse uma noite, saboreando o estrogonofe que eu tinha feito usando a receita da minha mãe. Não comia uma refeição caseira como esta há anos. Não é nada sofisticado, protestei, mas por dentro eu brilhava. Quando foi a última vez que alguém tinha apreciado minha culinária? Rodrigo costumava reclamar que eu fazia os mesmos 5 pratos repetidamente. Luísa uma vez sugeriu que eu experimentasse sabores mais contemporâneos para os jantares de família. Miguel balançou a cabeça. É perfeito. Você é perfeita. Essa palavra, perfeita, deveria ter me deixado desconfortável. Eu tinha 65 anos com raízes grisalhas aparecendo e linhas de expressão que tinham se transformado em vincos permanentes. Minhas mãos estavam manchadas pela idade, meu corpo macio em lugares que costumavam ser firmes. Eu era tudo menos perfeita. Mas quando Miguel olhava para mim, eu me via refletida em seus olhos como alguém bonita, alguém digna de amor e atenção e cuidados gentis. Caímos em rotinas que pareciam tão naturais quanto respirar. Café da manhã juntos na varanda dos fundos, onde Miguel lia relatórios de negócios e eu observava os pássaros em seus elaborados comedouros. Caminhadas à tarde ao redor da propriedade, onde ele me mostrava os jardins que ele mesmo tinha projetado e a estufa onde cultivava orquídeas como hobby. As noites eram para conversar. Tínhamos 47 anos para recuperar o atraso, e fazíamos isso lentamente, cuidadosamente, como arqueólogos examinando artefatos preciosos. Contei a ele sobre os anos difíceis depois que Carlos morreu, quando trabalhei em um hospital particular para sobreviver. Sobre a solidão da viuvez, a maneira como as pessoas te tratam como metade de uma pessoa quando seu marido se vai. Ele me contou sobre seus negócios, como havia crescido de uma pequena empresa de construção para um império de desenvolvimento com projetos em 5 estados, sobre as mulheres com quem namorou ao longo dos anos, mulheres inteligentes e realizadas que pareciam perfeitas ao seu lado em galas beneficentes, mas que nunca o faziam se sentir completo. Houve uma mulher. Ele disse uma noite enquanto estávamos sentados perto de sua lareira, a chuva batendo contra as janelas. Vanessa, ela era arquiteta, brilhante, linda. Todos diziam que éramos perfeitos um para o outro. Senti uma pontada de ciúme que me surpreendeu com sua intensidade. O que aconteceu? Eu a pedi em casamento, ele disse calmamente. Na véspera de Ano Novo, 5 anos atrás. Grande produção, restaurante com vista para a cidade, anel de diamante, tudo o que ela tinha dito que queria, e ela disse sim. Planejamos o casamento para o próximo Ano Novo. Mas à medida que a data se aproximava, eu continuava tendo essa sensação de que algo estava errado. Não com ela. Ela era tudo o que qualquer um poderia querer em uma esposa, mas comigo. Ele fez uma pausa, olhando para o fogo.
Na noite anterior ao casamento, eu cancelei. Miguel, não. O que você disse a ela? A verdade. Ele olhou para mim então, seus olhos cor de café sérios. Que eu ainda estava apaixonado por uma garota que conheci 47 anos atrás, e não seria justo me casar com ela enquanto meu coração pertencia a outra pessoa. As palavras me atingiram como um golpe físico. Você cancelou seu casamento por minha causa? Por causa da memória de mim, por causa da possibilidade de que um dia, de alguma forma, eu pudesse precisar de você e você estaria aqui esperando? Eu o encarei, este homem bem-sucedido e bonito que poderia ter tido qualquer pessoa, e tentei processar o que ele estava me dizendo. Isso é loucura, disse. É? Ele se inclinou para a frente, pegando minhas mãos nas suas. É mais louco do que você manter meu cartão de visita na sua carteira por 47 anos? Ele estava certo. Claro, éramos ambos loucos, ambos vivendo com fantasmas do que poderia ter sido. Mas de alguma forma, contra todas as probabilidades, nossa marca particular de insanidade nos trouxe de volta juntos. 3 semanas após minha chegada, Rodrigo ligou. Eu estava na cozinha de Miguel preparando o jantar e cantarolando para mim mesma. Na verdade, cantarolando, algo que não fazia há anos, quando meu telefone tocou. O nome de Rodrigo na tela fez meu estômago se contrair com a ansiedade familiar. Oi, filho, disse, tentando manter minha voz neutra. Mãe. Seu tom era estranho, cuidadosamente controlado. Tenho tentado te ligar. Seu telefone fica indo para a caixa postal. Isso era verdade. Eu estava filtrando minhas chamadas, não pronta para lidar com qualquer culpa ou obrigação que Rodrigo pudesse tentar me impor. Tenho estado ocupada. Ocupada fazendo o quê? O hotel disse que você saiu há semanas. Onde você está morando? Olhei ao redor da bela cozinha de Miguel, para as flores frescas que ele tinha trazido para casa naquela manhã, para as taças de vinho caras no balcão. Estou ficando com um amigo. Que amigo? Mãe, você não tem amigos com dinheiro. A suposição dele me ofendeu, em parte porque tinha sido verdade por tanto tempo depois que Carlos morreu. Eu tinha deixado a maioria das minhas amizades desaparecer, cansada demais e orgulhosa demais para manter relacionamentos quando não tinha nada a oferecer em troca. Você ficaria surpreso, disse friamente. Houve uma pausa, e pude praticamente ouvi-lo processando essa informação. Mãe, acho que precisamos conversar. Luísa e eu temos discutido a situação e achamos que talvez tenhamos sido muito precipitados. Talvez você pudesse ficar no nosso quarto de hóspedes por um tempo. Apenas até você se restabelecer. A oferta que teria significado tudo para mim há um mês agora parecia vazia, insultante até. O que fez você mudar de ideia? Outra pausa. Percebemos que poderíamos ter estado muito focados em nossas próprias necessidades. A família deve se unir. O que ele queria dizer, percebi, era que provavelmente tinha ouvido através da rede de fofocas do bairro que sua mãe não estava mais hospedada num hotel barato. Alguém deve ter mencionado vê-la com um homem bem vestido em um carro caro. Rodrigo estava curioso, e a curiosidade o tinha tornado generoso. Isso é muito gentil da sua parte, disse, mas estou perfeitamente feliz onde estou. Mãe, você não pode simplesmente se mudar com algum estranho. Não é seguro. O que você sabe sobre essa pessoa? Sei que ele nunca me fez sentir como um fardo, disse calmamente. Sei que ele valoriza minha companhia e aprecia minha culinária e me diz que sou linda todos os dias. O silêncio que se seguiu foi tão longo que pensei que ele poderia ter desligado. Isso é algum tipo de relacionamento? Rodrigo finalmente perguntou, sua voz tensa com algo que não conseguia identificar. Desaprovação? Vergonha? Não acho que isso seja da sua conta, disse, surpreendendo a mim mesma com minha franqueza. Claro que é da minha conta. Você é minha mãe. Estou preocupado que você esteja sendo aproveitada. Como você me aproveitou? As palavras saíram antes que pudesse contê-las, afiadas e amargas. Mãe, isso não é justo. Não é? Você me rejeitou quando eu mais precisei de ajuda.
Você escolheu o conforto da sua namorada em vez da segurança da sua mãe. E agora que você acha que eu posso ter encontrado a felicidade em outro lugar, de repente está preocupado com meu bem-estar. Eu podia ouvir a voz de Luísa ao fundo, mas não conseguia distinguir as palavras. Olha, Rodrigo disse, seu tom mudando para a voz razoável e paciente que ele usava quando achava que eu estava sendo difícil. Por que você não traz seu amigo para jantar no domingo? Gostaríamos de conhecê-lo. Não, Rodrigo. Você não tem o direito de aprovar ou desaprovar minhas escolhas. Você perdeu esse direito quando me expulsou. Nós não expulsamos você. Nós apenas pensamos. Vocês pensaram em vocês mesmos, assim como estão fazendo agora. Respirei fundo, me sentindo mais forte do que em anos. Estou feliz, Rodrigo. Verdadeiramente feliz pela primeira vez em mais tempo do que posso lembrar. Se você quer fazer parte da minha vida, é bem-vindo a tentar, mas não tem mais o direito de ditar os termos. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremendo ligeiramente com a adrenalina de finalmente dizer o que deveria ter dito semanas atrás. Miguel me encontrou alguns minutos depois, parada na janela da cozinha e olhando para seus jardins sem realmente vê-los. Está tudo bem? Ele perguntou, me envolvendo em seus braços por trás. Me recostei contra seu peito, deixando seu calor afastar o frio de lidar com Rodrigo. Meu filho ligou. Ele quer te conhecer. Bom, Miguel disse, pressionando um beijo no topo da minha cabeça. Eu estava ansioso para conhecê-lo. Me virei em seus braços, estudando seu rosto. Você não está preocupado com o que ele vai pensar, o que ele vai dizer? Miguel sorriu, aquele sorriso confiante que me fez me apaixonar por ele pela primeira vez. Helena, estive esperando 47 anos para você voltar para casa para mim. Não vou deixar ninguém, nem mesmo seu filho, fazer você duvidar que pertence aqui. Enquanto estava em seus braços, naquela bela cozinha, percebi que ele estava certo. Eu pertencia ali. Não por causa do seu dinheiro ou da sua bela casa ou do seu sucesso, mas por causa da maneira como ele olhava para mim como se eu fosse a resposta para cada oração que ele já tinha sussurrado. Pela primeira vez desde o incêndio, senti que estava exatamente onde deveria estar. Nas semanas seguintes, Rodrigo começou a ligar regularmente, algo que não fazia há anos. Ele perguntava sobre minha saúde, minha felicidade, como eu estava me adaptando à vida com Miguel. Mas de alguma forma, cada conversa acabava voltando para os negócios de Miguel, os investimentos de Miguel, os planos de Miguel para o futuro. A pior parte era assistir à tentativa dele de encantar Miguel durante nossos jantares ocasionais juntos. Rodrigo tinha herdado o talento natural para vendas do pai, e o usava como uma arma, contando a Miguel histórias projetadas para mostrar que tipo de filho devotado ele era, o quanto sempre tinha apreciado tudo que eu tinha feito por ele. Eram mentiras, é claro. Uma história revisada para se posicionar como o filho amoroso que merecia se beneficiar da boa fortuna da mãe. Miguel via através disso imediatamente, mas era educado demais para dizer algo diretamente. Em vez disso, ele apertava minha mão debaixo da mesa durante as atuações de Rodrigo. Um lembrete silencioso de que ele entendia exatamente o que estava acontecendo. Luísa, enquanto isso, aparentemente decidiu que se não podia me vencer, se juntaria a mim. Ela começou a enviar pequenos presentes, velas caras, chocolates gourmet, um lenço de seda que provavelmente custou mais do que eu costumava gastar em roupas em um ano. Cada presente vinha com um cartão expressando o quão feliz ela estava por eu ter encontrado o amor novamente, como esperava que pudéssemos recomeçar. Ela está tentando comprar o caminho de volta para suas boas graças. Miguel observou uma noite, enquanto eu desembrulhava mais uma oferta de paz. Eu sei, disse, colocando de lado a manta de cachemir que ela tinha enviado. A questão é, o que ela acha que está comprando? Descobrimos 3 meses depois. Rodrigo ligou uma noite enquanto Miguel estava em uma reunião de negócios, sua voz tensa, com preocupação forçada. Mãe, preciso te perguntar algo, e espero que você não se ofenda.
Meu estômago se contraiu. O que é? Você e Miguel discutiram o que acontece com os bens dele quando, bem, no futuro? Lá estava. A pergunta que ele estava construindo por meses. Rodrigo, isso é uma coisa incrivelmente inapropriada de se perguntar. Só estou preocupado com você. Você tem mais idade agora, e se algo acontecesse com Miguel, quero ter certeza de que você está protegida, que não seja aproveitada pelos sócios dele ou parentes distantes ou quem quer que seja. A audácia disso me tirou o fôlego. O mesmo filho que me rejeitou quando eu estava desabrigada, agora estava preocupado com minha segurança financeira. Minha situação financeira não é da sua conta, disse friamente. Claro que é. Você é minha mãe. Quando precisei de ajuda, você me rejeitou. Lembre-se, você e Luísa decidiram que eu daria muito trabalho, seria muito perturbadora para sua vidinha perfeita. Mãe, já conversamos sobre isso? Cometemos um erro? Sim, vocês cometeram, e agora estão cometendo outro. Desliguei antes que ele pudesse responder, minhas mãos tremendo de raiva. Mas sob a raiva havia mágoa. A dor profunda e persistente de perceber que mesmo agora, mesmo depois de tudo, meu filho me via como uma oportunidade em vez de uma pessoa. Miguel me encontrou chorando no nosso quarto quando chegou em casa da sua reunião. O que aconteceu? Ele perguntou, imediatamente vindo para me envolver em seus braços. Contei a ele sobre a ligação de Rodrigo, sobre os meses de manipulação transparente, sobre minha crescente certeza de que meu filho nunca me veria como nada mais do que uma potencial herança. Miguel ouviu sem interromper, seu queixo ficando mais tenso a cada detalhe. Sinto muito, ele disse quando terminei. Sinto muito que seu filho seja egoísta demais para ver que tipo de mulher incrível a mãe dele é. Continuo pensando que falhei com ele de alguma forma. Que se eu tivesse sido uma mãe melhor, ele seria um homem melhor. Miguel segurou meu rosto em suas mãos, seus olhos cor de café sérios. Helena, você o criou da melhor maneira que sabia. Ele fez suas próprias escolhas como adulto, e essas escolhas refletem nele, não em você. 2 semanas depois, Miguel convidou Rodrigo e Luísa para nossa casa. Ele não me perguntou primeiro, apenas anunciou no café da manhã que os tinha convidado para o jantar e que havia algumas coisas que precisavam ser ditas. Passei o dia nervosa, incerta sobre o que Miguel havia planejado. Mas quando Rodrigo e Luísa chegaram naquela noite, vi um lado do meu companheiro que nunca tinha testemunhado antes. Miguel Batista, o empresário de sucesso, era formidável de uma maneira que fazia homens adultos reconsiderarem suas posições. Ele era educado, gracioso até, mas havia aço sob a cortesia que teria sido claro para qualquer um que estivesse prestando atenção. Queria conversar com vocês dois sobre Helena, ele disse assim que terminamos o excelente jantar preparado por Teresa e nos mudamos para a sala de estar. Sobre o relacionamento de vocês com ela e sobre certas expectativas que parecem ter se desenvolvido. Rodrigo se mexeu desconfortavelmente. Não tenho certeza do que você quer dizer. Acho que você sabe. A voz de Miguel era agradável, conversacional e absolutamente implacável. Você tem estado muito interessado nos meus negócios, nos meus investimentos, nos meus planos para o futuro. Tem tratado sua mãe com um nível de atenção e preocupação que é notavelmente diferente de como a tratou quando ela realmente precisou da sua ajuda. Luísa começou a falar, mas Miguel levantou a mão. Não terminei. Quero ser muito claro sobre algo. Helena não precisa da sua aprovação para nosso relacionamento, da sua permissão para ser feliz ou da sua proteção contra caçadores de fortuna. O que ela precisa, o que sempre precisou, é que você a ame incondicionalmente, da maneira que ela te amou a vida inteira. O rosto de Rodrigo estava corado de vergonha e raiva. Eu amo minha mãe. Você ama? Porque de onde estou parece que você ama o que acha que ela pode herdar. Você a rejeitou quando ela não tinha nada, e está cortejando-a agora que ela está com alguém com dinheiro. Isso não é amor, Rodrigo. É oportunismo.
O silêncio que se seguiu era denso com tensão. Luísa olhava para suas mãos, seu rosto pálido. Rodrigo encarava Miguel com ressentimento não disfarçado. Acho, Miguel continuou calmamente, que você precisa decidir que tipo de relacionamento realmente quer com sua mãe. Se quer fazer parte da vida dela, porque realmente se importa com a felicidade dela, você é bem-vindo aqui a qualquer momento. Mas se você está aqui porque acha que há algo para você nisso, está desperdiçando o tempo de todos. Depois que eles saíram, Luísa praticamente arrastando Rodrigo para fora da porta, antes que ele pudesse dizer algo que piorasse as coisas, Miguel e eu sentamos na sala de estar, de mãos dadas em um silêncio confortável. Fui muito duro? Ele perguntou eventualmente. Pensei sobre isso. Sobre os anos de atender às ligações de Rodrigo por obrigação em vez de alegria. Sobre a maneira como ele me fez sentir como um fardo em vez de uma bênção. Não, disse finalmente. Você foi honesto. Talvez pela primeira vez na vida dele, alguém disse a verdade a ele sobre seu comportamento. Isso foi há 6 meses. Rodrigo liga ocasionalmente agora, mas as conversas são diferentes. Mais curtas, mais genuínas, menos calculadas. Ele pergunta sobre meu jardim, sobre os livros que estou lendo, sobre as aulas de pintura que comecei a frequentar. Ele não pergunta mais sobre os negócios de Miguel. Luísa parou de enviar presentes. Não sei se algum dia teremos o relacionamento próximo que uma vez sonhei ter com meu filho, mas temos algo honesto agora, algo real. E talvez aos 65 anos isso seja suficiente. O casamento não foi nada como o meu primeiro. Quando me casei com Carlos há 45 anos, era tudo sobre o que as outras pessoas esperavam. Vestido branco, cerimônia na igreja, recepção no salão paroquial com um DJ e um buffet tradicional. Convidamos todos que conhecíamos e várias pessoas que nem gostávamos particularmente porque era isso que se fazia. Realizávamos o ritual para a comunidade, não para nós mesmos. Desta vez, Miguel e eu fizemos exatamente o que queríamos. A cerimônia aconteceu no jardim dele, nosso jardim, em uma tarde ensolarada de março, 8 meses depois daquele telefonema desesperado. O juiz de paz era um velho amigo de Miguel, e as únicas testemunhas eram Teresa, a governanta, e Paulo, o sócio e melhor amigo de Miguel por 30 anos. Usei um vestido azul turquesa simples que Miguel disse que realçava meus olhos, e ele usou um terno cinza que o fazia parecer distinto e bonito. Sem alarde, sem ostentação, sem estresse em impressionar ninguém. Apenas 2 pessoas que se encontraram novamente depois de quase meio século, prometendo passar o tempo que lhes restasse juntos. Rodrigo veio ao casamento. Eu tinha debatido se deveria sequer convidá-lo, mas Miguel me convenceu a tentar mais uma vez. Ele é seu filho, disse simplesmente. Você vai se arrepender se não der a ele a chance de fazer a coisa certa. Então, liguei para ele 2 semanas antes da cerimônia. Miguel e eu vamos nos casar, disse sem rodeios. 15 de março às 2h. Você é bem-vindo a vir, mas Luísa não está convidada. O silêncio do outro lado se estendeu tanto que pensei que ele poderia ter desligado. Mãe, ele finalmente disse, você mal conhece esse homem. Conheço-o há mais tempo do que conheci seu pai quando me casei com ele. Isso foi diferente. Você era jovem então. Sim, eu era. E fiz escolhas baseadas no que achava que deveria fazer, não no que queria fazer. Não estou cometendo esse erro novamente. Outra pausa. E Luísa, ela é parte da minha vida. Posso aceitá-la, interrompi, mas não serei manipulada por ela. Ela deixou claro que eu não era bem-vinda na sua casa quando precisei de ajuda. Agora ela não é bem-vinda no meu casamento. Ações têm consequências, Rodrigo. Ele apareceu sozinho, parecendo desconfortável em um terno que provavelmente custou mais do que meu orçamento mensal de compras costumava ser. Ele apertou as mãos de Miguel educadamente, fez uma pequena conversa apropriada e até conseguiu sorrir quando o juiz de paz nos declarou marido e mulher. Mas eu podia ver que algo havia mudado nele. Talvez a conversa franca de Miguel tivesse finalmente atravessado a fachada que ele havia construído.
Depois da cerimônia, enquanto Miguel conversava com Paulo sobre algum projeto de negócios, Rodrigo me levou para um canto quieto do jardim. Mãe, ele começou, parecendo desconfortável, mas determinado. Sinto muito, pelo que aconteceu depois do incêndio, por não ter estado lá quando você precisou. Olhei para este homem, meu filho, mas de muitas maneiras um estranho, e tentei ver o menino que uma vez segurou minha mão com tanta confiança. Por que, Rodrigo? Por que você me rejeitou quando eu mais precisei de você? Ele olhou para seus sapatos polidos, então para o céu, para qualquer lugar menos para mim. Eu tinha medo, ele finalmente admitiu. Medo de que se você se mudasse, nunca mais sairia. Medo de que Luísa me deixasse. Medo de perder a vida perfeita que construí. E agora? Agora percebo que perdi algo muito mais importante. Ele finalmente olhou para mim, seus olhos, tão parecidos com os de Carlos, brilhando com lágrimas não derramadas. Perdi você. Perdi o direito de chamar a mulher mais forte que já conheci de mãe. Não disse que estava tudo bem, porque não estava. Não disse que o perdoava completamente, porque esse tipo de cura leva tempo. Mas estendi a mão e toquei seu rosto, o mesmo gesto que fazia quando ele era criança e precisava de conforto. É um começo, disse suavemente. Podemos trabalhar a partir daí. Esta manhã, acordei nos braços de Miguel, nos braços do meu marido, no quarto que se tornou nosso, na casa que se tornou nosso lar. A luz do sol entrava pelas janelas que têm vista para os jardins que cuidamos juntos, e eu podia sentir o cheiro do café que Miguel prepara todas as manhãs antes que eu acorde. Aos 66 anos, estou mais feliz do que jamais estive. Não por causa do dinheiro de Miguel, ou da sua bela casa, ou do seu sucesso, mas porque alguém me vê, realmente me vê, e escolhe amar o que vê. O incêndio levou minha vida antiga, a destruiu e espalhou as cinzas. Mas às vezes, penso enquanto observo Miguel lendo seu jornal matinal do outro lado da mesa do café da manhã, a destruição é apenas outra palavra para a renovação. Às vezes você tem que perder tudo o que pensou que queria para encontrar tudo o que realmente precisava. E às vezes, se tiver muita sorte, o primeiro amor tem uma segunda chance de se tornar o amor para sempre. O cartão de visitas que carreguei por 47 anos está emoldurado agora, sentado na mesa de Miguel no seu escritório. Um lembrete de que algumas promessas valem a pena ser mantidas, mesmo quando leva quase meio século para cumpri-las, especialmente então. A vida nos surpreende de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Se alguém tivesse me dito, naquela tarde terrível, quando vi minha casa em chamas, que aquele seria o começo da fase mais feliz da minha vida, eu teria rido com amargura. Mas o universo tem seus próprios planos, e às vezes os caminhos mais dolorosos nos levam aos destinos mais belos. Se você está passando por um momento difícil agora, talvez esta seja apenas a primeira página de uma nova história. Uma história de recomeço, de redenção, de um amor que sobrevive ao tempo e às circunstâncias. Porque se aprendi algo nesta jornada, é que nunca é tarde demais para a felicidade encontrar você. Se você gostou da minha história, por favor, se inscreva no canal para mais relatos inspiradores como este. E se puder, considere se tornar um membro para nos apoiar na criação deste conteúdo que toca corações e dá esperança. Compartilhe nos comentários se você já viveu uma história de recomeço ou se conhece alguém que, como eu, encontrou a felicidade quando menos esperava. Obrigada por me acompanhar nesta jornada.